Agora, para o nosso presépio ficar um pouquinho mais completo, precisamos de uma outra figura importantíssima, que é São José, né? Não dá para falar de Natal, não dá para falar de presépio, não dá para falar da história de Nosso Senhor sem São José. No Evangelho de São Lucas não há muito sobre São José, né? Onde fala-se dele é no Evangelho de São Mateus, também no capítulo 1, a partir do versículo 18, onde é narrado o nascimento de Nosso Senhor. São Mateus, então, narra, né, o nascimento a partir da visão de São José, né? E São José, no Evangelho de São Mateus, ele começa sendo descrito, curiosamente, ou não, porque não é coincidência, né? Como um homem justo, né? Lembra que eu dizia lá que Zacarias e Isabel são descritos como pessoas justas. Também José é descrito como um homem justo. E aí, olha o que acontece. O anjo aparece para ele, né, num momento em que ele já tinha sido revelado, né, ele já tinha recebido a revelação de que Maria estava grávida, né, e aí ele pensou que não, então ela vai acabar o noivado comigo, porque eles já estavam prometidos em casamento. Na Bíblia fala que José já era esposo de Maria. Por que fala que José era esposo de Maria e eles não moravam juntos ainda? Porque pela lei judaica, quando se ficava noivo, já se considerava esposo, ainda que ainda não morassem juntos, né? Então, por isso que é dito, José era esposo de Maria, e antes de morarem juntos, né, antes de coabitarem, eles ela concebeu, né, por obra do Espírito Santo. Então, José já era tido como esposo, mas eles ainda não tinham concretizado o casamento. Então, o que ele pensa? Ela ficou grávida, né? Recebeu a revelação que Maria estava grávida, então ela vai, vou ter que abandonar ela, né? Ela vai estar grávida de outro, né? Por que São José age assim? Porque ele era um homem mau? Não, porque era isso que dizia a lei, né? Era isso que dizia que a lei deveria ser feito pela lei. Só que a lei dava duas opções. Ele poderia abandoná-la secretamente, sem que ninguém soubesse, ou ele poderia levar ela a público e submeter ela à humilhação, ao linchamento e tudo mais. Só que São José era um homem justo. Ele vivia a lei, ele cumpria a lei, mas ele sabia cumprir a lei com amor. Então, o que ele decide no interior do seu coração? Eu vou abandoná-la secretamente, né? Ele não ia expor Nossa Senhora à humilhação, né? Ao linchamento, porque ele era bom, né? Então, a justiça, como eu falei, é essa virtude de dar a cada um o que lhe é devido, né? E José sabia que era devido, né, cumprir diante de Deus a lei que ele havia dado. Mas ele sabia que essa lei precisava ser cumprida com amor, né? Com compaixão. Não é a lei pela lei, não é um moralismo, né? São José não é um moralista. Eu vou cumprir a lei que dane-se o resto do mundo. Não, eu vou cumprir a lei por amor a Deus, mas também por amor aos meus irmãos. Mas Deus pede algo ainda mais para ele. O anjo lhe aparece em sonho e fala: olha, José, não temas em tomar Maria como esposa, né? Porque esse filho foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela darás à luz e você, né, tu porás o nome de Jesus. Aí Deus pede um passo a mais na fé para São José, né? Porque até então ele era justo, ele iria cumprir o que deveria ser cumprido. Mas o anjo lhe aparece e lhe comunica uma mensagem de Deus. José precisava dar um passo a mais, um passo ainda mais corajoso na fé. Que passo é esse? Assumir uma esposa grávida, que não era dele, e assumir um filho que não era dele. O que diante daquela sociedade do povo de Israel era inaceitável, era impensável. Então José realmente estava sendo chamado a ir um passo além, né? Dar um passo contra todas as expectativas, crendo na palavra do Senhor. É interessante ver que o anjo se revela a José em sonho. Mas aí a gente vê mais uma característica, né, da grandeza de São José, porque só uma pessoa muito sensível à vontade de Deus, né, uma pessoa de grande intimidade com Deus,
consegue receber uma mensagem de Deus dessa forma, né? Consegue receber, acreditar e aplicar em sua vida a mensagem de Deus dessa forma, né? E mais ainda, né? E São José ainda precisava ter uma fé ainda mais corajosa. Por que uma fé ainda mais corajosa? Porque se ele aceitasse Maria como esposa e Jesus, né, assumisse Jesus como um filho, ele, além de estar indo contra todas as expectativas do seu tempo, ele estaria fazendo algo que não era o que o povo de Israel esperava, né? Ele assumir aquele filho, o anjo fala, esse filho veio para salvar o povo dos pecados. Não é essa salvação que o povo estava esperando, né? Não era esse Salvador que o povo queria. Então, além de tudo, José, ele tinha que acreditar tão absurdamente, né, que aquela era a vontade de Deus, aceitando que a salvação que Deus traria para aquele menino não era a salvação que eles aguardavam, né? Então, profundamente, São José foi convidado a aprofundar na fé, né? E sendo justo, ele aceitou. E sendo justo, ele fez. E ele assumiu com coragem aquilo que precisava ser assumido, né? E outra característica daí que fica evidente na pessoa de São José. São José era um homem obediente, né? Porque a hora que termina o sonho, ele se levanta e vai fazer o que o anjo ordenou. Então, esse permanecer em Deus de São José, né, esse permanecer alerta para Deus, né, leva, torna-se ao mesmo tempo obediência, né? Esse estar em intimidade com Deus, quem é realmente íntimo do Senhor, quem está alerta para a palavra do Senhor em todo momento, é instantaneamente obediente diante do que ele pede. E essa é a figura de São José, né? Esse corajoso, fiel e obediente São José. Muito bem. Então, aí encerram-se, né, os acontecimentos precedentes ao nascimento de Jesus, né? Isso é o que aconteceu antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo isso desde lá do Antigo Testamento e esses anúncios, essa preparação, então foi o caminho que foi preparado para o nascimento de nosso Senhor.